Aline. E eu sou a Natália. E estamos aqui no NA, Nenhuma das Alternativas, para comentar uma série que gostamos muito e que chegou ao fim aí na sua terceira temporada. Chegou ao fim a terceira temporada, a série ainda vai continuar, que é The Handmaid's Tale. A gente foi bem impactado pelo final. Foi um final muito bom. Depois eu quero saber o que você achou, Nath, mas pra mim foi o melhor final de temporada de Handmaid's Tale até agora. E esse final impactou tanto que eu acho que a gente poderia esquecer de falar algumas coisas que aconteceram aí durante a temporada que talvez não foram tão boas assim quanto esse final. Então a gente vai chegar nele, mas a gente quer dar um panorama aí. O que a gente achou da temporada como um todo? Mas antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, porque isso é muito importante. Também lembre de ativar as notificações para que você saiba sempre que sobe um vídeo novo. E também nos siga nas redes sociais, estamos lá no Instagram, que a gente sempre posta também conteúdos diferentes do que sobe aqui no canal. Então, siga a gente lá também. Bom, Handmaid's Tale, lembrando aqui, é uma série que adapta o livro da Margaret Atwood, O Conto da Aia. E a primeira temporada, basicamente, é o livro. Ele encerra a história do livro. A gente ficou bem na dúvida aí como que a série ia seguir sem o texto base da Margaret Atwood. A gente tem exemplos de outras séries que não tinham mais texto base e, né, deram uma bela de uma escorregada depois no roteiro. Mas Handmaid's Tale chegou na segunda temporada, eu acho que trazendo elementos que foram interessantes pra acrescentar mais história. Além da gente, obviamente, querer continuar a história da June, eu acho que o que a primeira temporada não trouxe, e a segunda temporada trouxe, e essa terceira também vem trazendo um pouco mais, é a expansão desse mundo. Porque no começo a gente tá muito focado na visão da June, que é a intenção do livro, inclusive, né? A gente ficar numa posição um pouco mais intimista, ver o que aquela Aia tá passando, o mundo pelo ponto de vista dela. E o mundo pelo ponto de vista dela é extremamente restrito. Eles podam realmente todo tipo de informação que poderia chegar pra ela não sabe exatamente como tá. E na segunda e na terceira temporada a gente teve essa expansão e o negócio caminhando pra uma outra coisa. A gente espera desde sempre que vá acontecer uma revolução, vai acontecer uma revolta aí, e nesse ponto que a gente chega na terceira temporada. Aliás, por favor, tem spoilers sobre a terceira. A gente vai falar sobre a terceira temporada, não faz sentido a gente falar sobre ela sem spoilers. No final da segunda temporada, a gente chegou num ponto em que a June, ela volta pra Gilead, ela podia ter ido embora ali, mas ela volta e com sangue nos olhos. Então a gente pensou, mano, é agora, esse negócio vai virar, ela vai se revoltar e a revolução vai começar a acontecer. E aí que a gente chega, eu acho que no ponto que mais me incomoda em Handmaid's Tale, um pouquinho na segunda temporada, mas eu acho que na terceira o negócio ficou um pouco mais evidente. A série começa a patinar um pouco nas tramas, sem avançar pra onde deveria ir. E isso eu acho que é um problema que talvez, se a série tivesse menos episódios, a gente conseguiria evitar. A primeira temporada, não sei se você lembra, Nath, mas teve 10 episódios. Sim. E eu achei que, assim, 10 episódios foi bom. Perfeito. Mas a partir da segunda temporada, a série começou a ter 13. 13. E aí, na segunda temporada, também tivemos 13. Eu acho que, se a gente conseguisse condensar essas histórias em 10 episódios, daria até pra fazer menos. Eu acho que talvez até 8 episódios seria o suficiente pra gente contar a história que a gente teve na terceira temporada. A gente já conseguiria eliminar muita coisa que parecia que tava ali pra encher aqueles 13 episódios pra ter a terceira temporada. Bom, o primeiro enrosco aí que a gente começou a ver foi, de novo, a relação entre a June e a Serena. A gente vê essa relação de altos e baixos ao longo das últimas temporadas e a gente não aguenta mais isso, porque a série ela caminha para um sentido de que, olha, talvez elas se tornem amigas e que legal se isso acontecesse. Mas aí, no ápice dessa relação, que parece ser flores, acontece alguma coisa, uma quebra a confiança da outra. Normalmente a Serena, né, ela muda de ideia muito rápido e faz com que esse relacionamento nunca progrida. E aí a gente sempre se frustra. A gente cria uma expectativa, cria uma esperança de que elas vão ser amigas, que vai ter um bom relacionamento.
E aí, de repente, não é isso, tá completamente errado, isso nunca poderia acontecer, então vamos colocar uma coisa aqui bem bombástica pra que elas se odeiem. E aí, de novo, essa mesma trama, a gente repetindo. E aí, isso é um pouco chato, porque a gente já viu isso acontecer várias vezes. Sim, várias vezes. E aí, nessa altura do campeonato, não precisaria ter isso de novo. Tipo, não é mais novidade, né? A gente já tá cansado disso, na verdade. Sim. Eu acho que quebra de expectativa é legal quando eles fazem. Quando você tá esperando muito uma coisa e a história quebra. Por exemplo, vou dar um mini spoiler de Game of Thrones aqui, que eu acho que nessa altura do campeonato todo mundo sabe. Mas, por exemplo, a morte do Ned na primeira temporada. Foi uma puxa quebra de expectativa. Você tava ali que o cara era o protagonista da história e de repente vem a série na primeira temporada e mata ele. Mas é o tipo de coisa que realmente é muito bem construída. Diferente de vamos ficar nesse lenga-lenga que frustrou a expectativa. Beleza, a primeira vez que eles fizeram isso, ok. É novidade, mas né? Eu acho diferente. É novidade, exato. Mas você fazendo isso várias e várias vezes, simplesmente se torna repetitivo e chato. Perde impacto, né? Sim. Porque aí a gente só tá... não adianta vocês continuarem levando a gente por esse lado. A gente sabe que não é verdade, não vai dar em nada. A gente não seremos enganados. Não. E aí uma outra parte aí que deixou a gente também um pouco frustrado foi... Na verdade são duas coisas aqui que eu vou falar junto, mas... o episódio da Tia Lídia é uma coisa que a gente tá esperando isso desde o começo da série, desde a primeira temporada. Sim. A gente tem essa curiosidade de saber o que aconteceu com a Tia Lídia antes. Pelo que ela passou, o que ela viveu pra chegar onde ela chegou e com as características que ela tem hoje. A gente ficava ali imaginando o que poderia ser e pelo que ela poderia ter passado. E aí, finalmente, na terceira temporada, a gente tem aí um pouco do passado da Tia Lídia. Ficamos satisfeitas por eles abordarem aí o passado da Tia Lídia. Porém, novamente, eles parece que só deram, assim, um gostinho do que seria, mas eu não sei se pra eles ficou completo, se era isso e acabou, e a gente queria mais mesmo, ou se possivelmente vai ter aí mais alguma coisa nas próximas temporadas. Eu, particularmente, acho que não sei se vai caber muito isso mais pra frente, porque... Voltar ao passado da Tia Lídia, Exato. né? Era aquele momento, foi naquele momento que ela tava fragilizada, naquele momento que ela demonstrou fraqueza, né, ali, e tava na dúvida. Parecia mesmo que ela tava se questionando se o que ela estava fazendo era certo. Deu essa impressão com a angústia dela. E aí, então, era a hora de... Bom, então vamos entender o que tá acontecendo e o que tem por trás de tudo isso, né? E aí, não ficou completo. Eu não me satisfiz. E acredito que muita gente também não. Eu não sei, eu tava esperando muito também. Quando eu vi que era o episódio da Tia Lídia, eu fiquei mega empolgada. E pra mim, a sensação no final do episódio era essa a história dela? Tipo, eu acho que... Aí eu não sei se é culpa um pouco da minha expectativa, mas eu tava esperando que a Tia Lídia, ela fosse ser diferente do que ela é. Porque a gente vê que esse mundo meio que... né, tá alterando as pessoas. A gente vê isso na June e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, basicamente, o que a gente viu da Tia Lídia lá é que tudo que veio ali, todas essas imposições de Gilead, vieram de encontro com o que a Tia Lídia já era. Ela já era uma mulher com uma posição de autoridade que era amargurada, descontava nas outras pessoas. E basicamente é isso que a gente tem da Tia Lídia hoje. Foi interessante esse mergulho na mente dela, mas eu achei que só veio pra mostrar o que a gente já tinha visto da Tia Lídia até então. Beleza, ela já era desse jeito, mas o porquê? Ela já era? Sempre que foi assim? Ou aconteceu alguma coisa? Porque deu a entender que ela passou por um trauma, alguma coisa aconteceu na vida dela que ela ficou desse jeito. Sim, porque ela tem uma teve uma virada. Muito baixa. Exatamente. Então alguma coisa aconteceu. E era essa alguma coisa que a gente queria ver. E sim, aí, não aconteceu. Nesse mesmo episódio da Tia Lídia, a gente tem outra coisa acontecendo. Enquanto a gente tá vendo o flashback dela, tem a June usando ali as outras aias.
pra começar a fazer um bullying junto com a Off Matthew, porque ela tinha delatado a Martha, que tava cuidando da Hannah. A gente entende toda essa raiva da June, mas o que a gente vê no episódio é um bullying muito pesado que as Ayas começam a fazer e que começa a mexer muito com a cabeça da Off Matthew. Até o ponto, no final do episódio, dela assassinar, né, um guarda e quase morrer no processo. Ela chega a machucar a Janine também, né? É horrível a cena. Sim, você vê que quanto ela ficou brutal, perturbada. Né? Ai, eu não quero ficar apontando tantos erros assim de Handmaid's Tale, mas esse episódio me incomodou em várias camadas. Eu achei muito rápido como eles fizeram ela cair nessa paranoia, sim, nessa loucura, porque foi um episódio só. Sim, exato. E ao mesmo tempo, a gente tem a June crescendo como uma coisa meio sombria, né? Ao redor das outras Ayas, assim, ela é essa influência que tá vindo de uma forma negativa. Exato, manipuladora negativamente. É uma coisa muito grave que acontece ali. Ela meio que tá por trás de tudo. A impressão que ficou ao final desse episódio, e isso foi no episódio 8, foi mais da metade da temporada, é que a June tava caindo pra um caminho sombrio. Sim. E o que a gente viu depois disso? Nada! Assim, não teve uma consequência. Tudo bem que no episódio 9 ela meio que teve uma redenção, né? Por ficar ali do lado da Off Matthew enquanto ela tava hospitalizada e tudo mais. Mas eu achei que foi um crescimento muito brusco e depois uma tirada muito brusca dessa situação. Tudo que a gente tava especulando que poderia ser a June indo pra um mau caminho, não foi o que a gente teve no final da temporada. Então, se não era pra gente trabalhar esse lado da June, por que foi colocado na história? A meu ver, é pra encher 3 episódios e não necessariamente focar naquilo que era o que eles queriam contar na temporada, que poderia ter sido enxugada. E aí, mais um ponto negativo, né? Eu sei que a gente gosta muito dessa série e não queríamos ter que falar tantas coisas ruins, mas aconteceram, sim. Então... Toda a trama ali de Washington deu a entender novamente que eles iriam aprofundar ali naquele sistema, mostrar como que as coisas funcionavam na cidade, porque já mostrou que era muito mais violento as coisas ali e perturbadores também. Tipo, as cenas... eu não gosto nem de lembrar, mas aquelas cenas com as Ayas com a boca grampeada foi, assim, acho que um dos piores momentos dessa temporada pra mim. Sim. Eu acho que foi ruim de ver isso de tão horrível mesmo, né? E aí, então também, de novo, começou a ir pra um caminho parecendo que ia aprofundar nisso. E além do sistema da cidade, que também não foi mostrado, um outro ponto que também começou e que a gente não viu terminar isso, foi ali uma sugestão de um possível relacionamento de troca entre o comandante Winslow e o Fred. Ele começou a prometer muitas coisas pro Fred, prometer o poder, que é o que ele gosta e queria. Então, assim, aqui você vai ter mais liberdade de fazer o que você quer, aqui você vai poder crescer. Mais uma vez, tivemos uma situação que foi iniciada e não foi concluída, porque não chegou em lugar nenhum essa relação entre eles. E nem vai chegar, né? Porque o cara morreu, então... A série, ela teve bons momentos dentro desses episódios aí. Fotografia tá sempre sensacional. Na verdade, sim, eu até me impactei mais com fotografia. A gente tava assistindo alguns episódios juntas, né? E eu falei isso pra você. Parece... Eu não sei se a gente ficou um tempo sem Handmaid's Tale ou se realmente a fotografia da série tava espetacular a mais nessa temporada. Sim. E atuações são sempre incríveis, mas eu acho que o roteiro, né, como a gente falou aqui, foi patinando em alguns aspectos. Tivemos momentos muito bons, mas que no todo, quando a gente analisa, tem seus problemas. Eu acho que a série realmente acertou quando, a partir, sei lá, da metade final, ela foi focando naquilo que era a história que concluiu a temporada. Toda essa questão das crianças e das mulheres, né, das Ayas e Martha se unindo pra conseguir dar esse golpe em Gilead. E é uma coisa que, a hora que eu vi o que estava acontecendo, o que realmente elas estavam planejando, eu fiquei muito impactada. Eu não imaginava que era isso que eles poderiam fazer. A gente fica pensando no que seria o ponto de virada da June
Porque essa revolução tem que acontecer, ela tem que ir para um lado um pouco mais ativo numa rebelião, eu acho, pelo menos. E aí eu ficava imaginando o que seria esse ponto de virada dela. O fato de ser eles tirando crianças de dentro de Gilead, salvando crianças... Meu, eu achei sensacional isso. Poderia ter sido um ato de violência que impactaria ela e colocaria ela numa posição de guerrilha. Poderia ser um ato político. Ela tava aí fazendo umas certas alianças, ou pelo menos tentando fazer, né? E não, acho que foi um ato que tem muito mais a ver com o sentimento delas de mães. E foi um ato de amor, né? Pra mim faz todo sentido todas elas se unirem pra tirar aquelas crianças. Se você não pode se salvar, você vai salvar aquelas crianças que são a esperança desse mundo, antes de serem corrompidas por aquilo. Quebrar a roda, né? Famosa. O quebrar. Exato. Dani já sabia o que dizia. Exato. E elas conseguiram, né? É o que eles... Sim. Eu tava esperando que fosse acontecer. Eu acho que tinha que acontecer. Se a gente fosse frustrado com isso, basicamente a gente tem, de novo, o sistema ganhando. Exato. E esse sistema continuando. Na verdade, essa temporada ela já mostrou vários indícios de que o sistema está caindo. Então, assim, isso foi o ápice, mas, assim, tem outras coisas rolando ali que a gente nunca imaginou que ia chegar nesse ponto, porque eles sempre ganhavam, né? Por mais que elas conseguissem fazer uma coisa aqui, outra ali, uma fugir, outra escapar, mas era sempre, no final, era sempre eles que ganhavam. E aí, pela primeira vez, a gente consegue ver coisas grandes acontecendo. Exato. Em favor das aias. Essa é a questão. Algumas coisas aconteciam, eram muito pequenas, né? Não era nada que impactava o negócio como um todo. Não conseguia parar nada, né? Tudo bem, eles lidavam com aquilo, resolviam o problema e bola pra frente. Continuava e tomando medidas ainda piores, né? Depois desses atos. Com certeza as medidas tomadas na próxima temporada vão ser piores do que a gente já viu até agora. Só que assim, elas conseguiram atingir eles de uma forma como ninguém conseguiu atingir até agora. Esse sendo o ponto de virada, do ponto de vista sentimental, se a gente pensar no simbolismo de tudo aquilo, vai ser super incrível, mas também vai ser esse ponto de virada que a gente tá esperando há tanto tempo. As coisas precisam mudar, a estrutura da série precisa mudar. Não adianta continuar mostrando que as aias, que as Martas estão sofrendo naquele mundo, entendeu? Realmente, a gente já sabe isso. Exato. Porque agora a gente já atingiu um ponto que não tá sendo tão mais impactante. As coisas realmente precisam partir para um lado mais de revolta, de rebelião. Pode até... Eu acredito que o final de Handmaid's Tale não vai ser necessariamente feliz. Sim, eu também acho. Pura especulação mesmo, mas eu acho que essa linha de uma revolta é o caminho natural da série. Não tem como a gente fugir disso. E se depois desse final da terceira temporada eles continuarem com lenga-lenga, aí não é possível. Não é possível. Imagina se depois disso ela voltar, desse final ela voltar pra casa de um comandante. Porque a tia Lídia já deixou essa sementinha ali, né? No próximo... então vai ter um próximo aí, ou eles esperam que tenha, mas eu não sei se ela vai, não. Se for pra ser realmente ela ir pra casa de um comandante, eu espero, imagino, especulo, e que talvez seja pra trazer uma questão um pouco mais política pra história. Talvez dela virar um pouco uma espiã, talvez ela vá pra casa de um comandante que seja um cara muito maior do que era o Fred, ou até maior do que era o Joseph. A gente nunca entendeu a real também do poder do Joseph ali, né? Exato. Outra coisa também, que a gente não falou disso, mas eu não esperava que a esposa dele ia... Assim, beleza, eu podia imaginar que isso ia acontecer pela condição de saúde dela. Só que eu achei que ia fechar algumas coisas antes disso acontecer também. Porque ela já, em conversas com a Juni, ela falou muito de coisas que ele fez, de coisas terríveis, e que ele mereceria, né, o pior dos castigos. De novo, a gente não sabe exatamente que coisas são essas, não sei se são tão importantes pra trama, mas
por que jogou isso se não vai abordar, né? Sim. Também. A gente fica com essa coisa assim, ele ajudou a implantar isso. Mas nesse ponto, ele é muito diferente do Fred e da Serena. Eles também ajudaram a implantar isso. Então meio que fica um negócio repetitivo, tipo, o que ele fez de tão pior parece a mais? Que é pior, exato. Mas o que poderia ser pior, não sei, mas que ela fala que é uma coisa muito grande, mas o que, né? Eu acho que Handmaid's Tale tem que parar com essa coisa de ficar sugerindo tramas que não vão levar realmente a lugar nenhum. Eu não sei se eles têm a real noção de como eles vão desenvolver, sabe? Sei lá, vamos ter 5 temporadas e essa temporada vai ter história tal, essa temporada vai ter história tal e essa temporada vai concluir dessa forma. Mas se eles não têm, eu acho que eles precisam fazer esse planejamento. Eu não vejo Handmaid's Tale tendo muitas temporadas. Eu não acho que é uma série que deveria ter muitas temporadas. Eu não esperava que fosse chegar na 4ª. Na forma como a gente acabou essa terceira, mais umas 2, no máximo 3 eu acho que realmente 5 temporadas seria um número bom. Eu queria só voltar com você numa coisa que a gente acabou não falando muito sobre a jornada da June nessa temporada. Ah, tá. É isso, né? A gente teve também sendo sugerido que ela poderia ir por um lado mais político com a Serena e não foi bem isso. A gente teve ela caindo aí no lado negro da força, né? E ficando mais sombria e ficando menos empática, eu acho, às dores das outras pessoas. Sim. Extremamente egoísta, mas também acabou regredindo nesse ponto, né, pra uma situação melhor, mais saudável. E aí no final, aquilo que era o que realmente a série queria entregar, ela se formando como esse símbolo da resistência. Nesse final, nesse último episódio, eu achei que ela tava perfeita. E perfeita no sentido não de livre de defeitos. A gente pode criticar muitas das ações ainda da June, e acho que a gente deve, mas ao mesmo tempo, ela ainda tá deixando o coração dela no lugar certo pra tomar as atitudes que ela toma. São atitudes duras, eu acho que vai ficar muito mais duro daqui pra frente, vai ficar provavelmente mais violento, mas ao mesmo tempo ela termina nessa posição de líder e de inspiração para as outras pessoas, que eu acho que é o ponto que realmente ela tinha que chegar. Desde o início, na verdade, a gente já sabia que ela seria uma inspiração, né? Só que aí, como qualquer ser humano, ela foi passando por momentos altos e baixos. Mas o legal é isso, é que ela consegue reconhecer também, né? Então, assim, ela não entrou numa pilha de tipo, vou ser cruel e acabou. Ela reconhece, tirana, né? Exatamente, uma tirana. Ela reconhece quando ela passa do ponto. Tipo, opa, deve existir um limite aí. Então, que foi a cena, um dos exemplos disso foi a cena que ela aponta a arma pra criança, né? Sim. Foi terrível, assim. Então, mas eu assim, no momento que aconteceu aquela cena, no final eu já vi, tipo, lá no fundo, assim, um arrependimento, sabe? Meio que instantâneo, assim, aconteceu no momento de fúria dela, só que ela caiu em si ali. Eu acho que não foi nem depois, foi naquele momento ela já caiu em si e já viu que ela tinha feito coisa errada e passado dos limites. E depois tem o diálogo dela com o Joseph, dela confessando isso. Eu acho que é compreensível algumas atitudes que são mais violentas, porque a gente conhece a June, que ela tem um autocontrole muito forte também por tudo que ela passa. Só que é um ser humano, então tem horas que, tipo, eu acho que a emoção chega num nível que não dá mais. E ela não consegue controlar. Então é compreensível atitudes como essa. É o pico, é o ápice sabe? Tipo, tá acontecendo um negócio muito sério e ela tá tentando se controlar por muito tempo e aí explode. É óbvio, né? E aí, nesses momentos, ela faz umas coisas meio que... Não, June! Não é a June que a gente conhece. Você não deveria fazer isso, né? Mas ela tá fora de si nesses momentos. Então, sim, não é a June ali. Porque, né, acessos de raiva. Eu acho que a atitude dela no final foi totalmente coerente. Aí a gente volta um pouquinho a alguns problemas ao longo da temporada. Ela meio que se excedeu várias vezes. Tudo bem, eu acho, ela se exceder várias vezes.
Só que eu acho que um problema aí, que foi uma das coisas da temporada, foi ela nunca ter tido real represália por ela estar se excedendo com pessoas que ela não deveria. Por exemplo, a tia Lídia, por exemplo, a Serena. É o próprio Joseph, né? Tipo, ela o próprio dominou Joseph, o cara. Teria sido muito mais impactante pra gente se a gente não tivesse visto esses excessos dela ao longo da temporada, mas ter visto isso no final. Porque daí sim, tipo, é a explosão final, ela tá mandando foda-se pra tudo e tá fazendo as coisas acontecerem. Ela virar pra falar pra ele naquele momento, sou eu que tô mandando aqui, fez muito sentido. Mas naquele momento, eu acho que assim, né, a gente teve vários momentinhos ao longo da temporada que eu acho que foram demais e que talvez quase tiraram o impacto do final. Não tiraram porque esse final foi muito bem feito. Bom, então depois de tudo isso que a gente falou aqui, né, de todas essas análises, o que a gente espera para a próxima temporada é que, pelo menos, não faça mais isso com a gente de ter esses altos e baixos, de tanta promessa e não entrega. A gente espera que a próxima temporada seja mais linear. E a gente sabe que vai rolar aí, tá vindo muitas tretas, guerras. E a gente tá aqui na torcida. E a gente sabe que as aias vão vencer no final. Com certeza, é muito lógico isso. Não, realmente, a gente quer ver esse negócio acontecendo porque a gente tá cansado de sofrer. Se é pra sofrer, então vamos fazer os outros sofrerem também. Exato. E é isso, diga aí nos comentários o que vocês acharam dessa terceira temporada, se vocês também acharam que ela foi irregular, né, se teve aí seus altos e baixos, e se vocês também foram deslumbrados aí por esse final, que nem a gente, ficaram arrebatados aí por essa ascensão do símbolo da June e o ato deles, né, de conseguir tirar as crianças. Deixa o like aí se vocês gostaram do vídeo, obrigado por nos acompanhar e até o próximo. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.